Bem, olá amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de boa, nessa live especial, nessa quinta-feira, né? Especial dia 2 de julho. Tenho aqui a maior satisfação de receber o apóstolo Silvio Antônio, ali da Igreja Mais, no Coatraque, região do Coatraque, né? Coab, e comanda ali os fiéis. Apóstolo, é uma satisfação recebê-lo aqui no canal de boa. O apóstolo é pré-candidato a prefeito de São Luís, teve aí uma satisfatória, né, votação como deputado federal pelo PSL, a qual tive a honra de participar do pleito com ele, e isso o credenciou a ser um dos nomes fortes a prefeito de São Luís. Nos conte aí, apóstolo Silvio Antônio, a sua trajetória de vida, o que o senhor almeja para São Luís. Pois é, Kennedy, a gente está aceitando esse desafio, a convite do PRTB, devido à nossa votação, né, o resultado das eleições 2018, né, para deputado federal, e como um nome de direita, né, para representar essa ala, né, da sociedade, né, que ideologicamente é de direita, representar também a família e todos os cristãos em geral, né, os pilares daquilo que a gente acredita é a fé em Deus, é a pátria e é a família. Então esses são os nossos pilares e a gente acredita que São Luís precisa, né, ter uma gestão estabelecida por esses pilares, para que a cidade possa ter paz, para que a cidade possa prosperar, para que a cidade possa ser tranquila e, acima de tudo, ser uma cidade abençoada. Então, se a gente põe Deus em primeiro lugar, se a gente tem um coração voltado para a pátria, ser patriota, amar a cidade, amar o Brasil, se a gente trabalhar os valores, os princípios da palavra de Deus, os valores familiares, nós vamos construir uma sociedade melhor. Porque não é só ser gestor público, mas é construir, através da gestão pública, uma sociedade que possa conviver em harmonia, né? Uma sociedade que possa ser desenvolvida para que possa garantir os futuros dos nossos filhos, dos nossos netos e ser um lugar bom para se morar. A gente tem a oportunidade de viajar em alguns lugares pelo Brasil, tanto eu como minha esposa, que é a Alessandra, e às vezes a gente é convidado para pregar e falar da palavra de Deus em outros estados, em outras cidades. E a gente viaja um pouquinho, já conhece um pouco desse Brasil. E sabe qual é o melhor lugar para morar, Kennedy? Sabe qual é o melhor lugar para morar? É o lugar onde as pessoas são boas, entendeu? É o lugar onde as pessoas se respeitam, entende? Então a melhor coisa de um lugar, de uma cidade, são as pessoas. São as pessoas. Porque a gente pode, por exemplo, ir para Tóquio. Eu já fui em Tóquio, eu já fui em França, Paris, né? Enfim. Mas se ali não tem pessoas que possam conviver em paz, em harmonia, ajudando uns aos outros, encontrar pessoas, entrar na sua casa, né? Conviver bem, que adianta? O que adianta riqueza, dinheiro? O que adianta tanta coisa? Então a gente precisa pensar na cidade não apenas em coisas, mas principalmente nas pessoas. Perfeito. Apóstolo, a gente passou uma fase, diria, de transformação, transmutação em 2018, quando com a eleição, né, do Jair Messias Bolsonaro, que realmente com a vitória dele varreu ali toda uma, né, vamos dizer assim, uma questão maléfica de desvio de dinheiro público,
no governo do PT que fez com que o Jair chegasse à presidência da República, né? E, contudo, o presidente administrou aí 2019, aprovando a Previdência Social com muito esforço, né, que vem ajudar os brasileiros, mas entramos de outubro do ano passado, 2019, com uma pandemia. E o que nos deixou estarrecido, né, na verdade, foi essa questão. O governo federal fez sua parte na liberação de recursos e vem agora notícias de desvio de dinheiro ao combate ao Covid. Como é que o senhor percebeu essa questão toda? O senhor já ouviu aquela expressão, é claro, né? Tiro no pé. Sim. O tiro saiu pela culatra. O STF, que é um tribunal tendencioso, é um tribunal político, né, de maioria de esquerda, todo brasileiro sabe disso, quis neutralizar o presidente Jair Bolsonaro nessa questão da pandemia. E então eles votaram, né, e estipularam lá como força de lei que o governo federal não poderia interferir nas decisões do governo em relação ao povo. A liberação do comércio, a questão de escola, essa questão toda. Que isso era de autoridade dos governadores e prefeitos. E tirou todo o poder de ação do governo federal. A não ser os benefícios, né, que ele liberou para os estados, os governadores administrarem, o auxílio emergencial, que para mim, dentro do contexto de Brasil, do que é o Bolsa Família, foi um auxílio considerável nesse período de pandemia, e ele estendeu agora. Mas o que acontece? Ninguém vai poder botar na conta do Jair Bolsonaro as mortes causadas não pelo Covid, né, 19, mas pela falta de atendimento, pela inoperância do setor de saúde, por exemplo. Ninguém vai poder botar isso na conta de Jair Bolsonaro, porque ficou na gestão dos governadores e dos prefeitos. E aí vem agora o quê? Os desvios de dinheiro. Como agora o nosso governador aqui comprou, né, os respiradores, que é o elemento mais caro, né, e necessário nessa pandemia, os respiradores, para, né, tratar do paciente. Comprou uma certa quantidade, inclusive por desvio de imigração, essas coisas, né, que não presta nenhum. No consórcio com os governadores que eles fizeram para comprar outra quantidade de respiradores, compraram e não chegou. E então muito dinheiro desviado, muito dinheiro. Galpões que foram encontrados na cidade de São Luís, com materiais de máscara, de proteção individual dos profissionais. E quando a Polícia Federal esteve aqui, né, ou está ainda aqui em São Luís, né, vendo essa questão, o álcool em gel, que custa 5, 6 reais, comprado às 10, 12 reais, superfaturamento. Então, Alex Kennedy, além do Jair Bolsonaro, o tiro saiu pela culatra porque o STF pensou que ia tirar Bolsonaro de agir, para não aparecer a ação dele. Deixou com os governadores só fizeram besteira. A maioria deles roubaram. Eu quero só comparar, Alex Kennedy, o Maranhão com Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que tem a população 3 vezes mais do que o Maranhão. O Maranhão tem 7 milhões de habitantes. Minas Gerais tem 21 milhões. O número de mortes pelo Covid-19, que é o mesmo vírus, no mesmo país, na mesma situação, só com uma diferença: a gestão pública é diferente. Foi 3 vezes menor do que o número de mortos do Maranhão. Então o Maranhão tem 1.200 mortos. Lá eles têm 300 e poucos, 400 mortos. Então como é que se explica isso?
Por que essa diferença de um estado que tem 3 vezes mais a população, que deveria ter um número de mortos 3 vezes mais do que o Maranhão, pelo contrário, tem 3 vezes menos? Gestão pública. O Zena, que é o governador de Minas Gerais, não fez politicagem com a pandemia. Não ficou brigando com briguinha com o governo federal. Não ficou desviando dinheiro. Ao contrário do que aconteceu no Maranhão. Quem paga o preço alto? A população. Vidas, né, perdidas que se foram. Que é fácil botar tudo isso na conta do Covid-19, que é uma realidade, uma pandemia. Mas a gestão pública tem pecado muito nisso. E principalmente na administração dessa pandemia. Para mim, o governador se equivocou em muitos pontos. Primeiro, ele convocou uma quarentena que a gente não tinha um caso em São Luís. Inclusive o Maranhão, não sei se você lembra, foi o último estado a aparecer caso de Covid. Não sei se você lembra. Dos estados, né, da federação, foi o último estado a aparecer um caso. Um caso, ou seja, ele convocou uma quarentena antecipadamente, porque isso traz recursos emergenciais, né, estado de calamidade, começa a entrar o dinheiro federal, você vê que o interesse é só no dinheiro. 8 dias depois apareceu o primeiro caso, então ele já estava em quarentena, 8 dias antes, e ele botou quarentena no estado todo. 3 meses não havia um caso na maioria das cidades no interior do Maranhão. E eles em quarentena. Só para quê? Para entrar recurso público. Para tratar o quê? Nada. 3 meses depois, estoura a pandemia no interior. Eles já estão 3 meses em quarentena e agora eles precisam ficar em quarentena. Ou seja, foi administrado equivocadamente, tinha que ser geográfico. São Luís é São Luís, o interior é interior, regiões, baixada, teria que ser administrado geograficamente em cada região do Maranhão. Precipitou e o número de mortos no interior está muito maior do que o da capital. Outro problema que eu vi, o juiz que decretou o lockdown, né, o senhor Douglas Martins, ele decreta no lockdown de uma sexta-feira, anuncia, o lockdown começar na terça. O que o povo fez? Sabendo que ia ter 10 dias de lockdown preso dentro de casa. Não vou ficar em São Luís. Eu vou para o interior. E aí todo mundo, eu falo assim, todo mundo, né? Muita gente viajou para o interior. Para passar o lockdown no interior. O que aconteceu? Muitas pessoas levaram o vírus para o interior. Porque uma coisa, Alex, é você decretar o lockdown e dizer assim, amanhã. Sim. Ou então na sexta e dizer, ninguém viaja esse final de semana. Aí tudo bem, funcionaria. Mas depois dos 10 dias de lockdown, que o vírus se manifesta depois de 7, 8 dias depois, ou seja, depois dos 10 dias, quando foi 10 dias depois do lockdown, explodiu os casos da pandemia do interior. Verdade. E apóstolo, pegando um gancho dessa questão toda, evidentemente que eu tenho falado aqui no canal, alguns pré-candidatos, inclusive o presidente do seu partido, que a classe política perderam aí no mínimo 3 meses, né, nas suas pré-campanhas por causa da pandemia, que foi uma questão mundial, como também se viu o desaparegamento da questão da saúde, uma coisa séria que levou à morte de muita gente. São Luís também teve esse problema na capital, lotação, né, teve uma série de coisas aí. Em relação a isso, com certeza vai ser tema do debate dos pré-candidatos a prefeito de São Luís. Hoje eu vejo que são mais ou menos quase, acho que 10 candidatos,
uma maioria, 80% deputados estaduais, o federal, e vem você, o Carlos, o juiz Carlos Madeira, o Geisel Marques, que não tem cargo político, e vem aí com certeza equilibrar esse debate na defesa da população. Como é que você vê? Eu acho que pela primeira vez há um elenco de pré-candidatos com nível bastante bom para que a população olhe realmente os projetos necessários para a cidade. O que a cidade está precisando é realmente que tenha um prefeito comprometido com a família, como você falou, com a estruturação dela, saúde, educação, mobilidade urbana, não é isso? Alex, 2 pontos. O cenário dos pré-candidatos e as propostas, né, que a gente nem pode falar de proposta agora, que pode caracterizar a campanha antecipada. Mas a gente vai tocar em algumas coisas por alto que não é proposta. Mas veja bem, nós temos aí 13 candidatos, 12, 13. Desses 12, 13, nós temos 3 de centro, do centrão. Braide, o Hélio do Curso, se ele vier, e Detinha. Aí nós temos os candidatos da esquerda, ligados ao governador Flávio Dino, né, que são os 5 do consórcio, né, que ele tem, mas entra mais o Duarte Júnior e o próprio juiz Carlos Madeira, que está no partido de base do governo, né? E aí esse outro nome que você falou, Geisel, ele vem de qual partido? Tá ali, ele está na base do governo também? Tá, né? Tá, então são 8. 8 da base do governo, 3 de centro, e aparece o meu nome como o único candidato de direita. Então, eu venho como candidato de direita, de fato. E a população vai poder escolher. Você falou o cenário da pandemia, que deu uma parada e tal. Eu acredito que isso aí, para nós candidatos, como eu, principalmente do partido PRTB, que abriu mão do fundo partidário, que não tem o fundo, o dinheiro público para fazer campanha, nós vamos fazer campanha assim como nós estamos fazendo essa live. Eu vou ficar numa mesa como essa, um celular, tipo a campanha de Jair Messias Bolsonaro, né, que com o celular ele ganhou a Globo, ganhou da Globo. Então nós vamos fazer uma campanha sem dinheiro, mas tendo a oportunidade de ter acesso à população através das redes sociais. E a população sabendo que a gente não vai usar o dinheiro dela para fazer campanha. Porque você imagina, né? Eu preciso do voto da população e eu uso o dinheiro da população para conseguir o voto dela, que é o fundão, né? E sem falar que do fundão, o que o candidato mete a mão no bolso dele para investir numa campanha dessa. Porque, Alex, é óbvio, se eu invisto, fosse o caso, investir dinheiro numa campanha, investir 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, que você sabe que tem candidato que gasta muito mais do que isso. Eu vou ter retorno desse dinheiro quando? Como? Não. Sim, outras vias. Por outras vias, não tem jeito, Alex. Então política não pode ser um negócio. Que eu investi tanto, eu tenho que ter o retorno. Eu entendo a gestão pública como um serviço, um ministério. Eu vou ser um funcionário público eleito para servir o povo durante 4 anos. E aí entra, não é proposta de governo, mas é estilo de liderança. Porque muitos começam a trazer propostas de governo, planos de educação, plano de saúde, tudo balela, Alex. Ah, o prefeito comprometeu construir
não sei quantas creches, não sei se foi 200, 300 creches. Proposta de campanha. Me disse que construiu uma. Então não adianta a gente chegar e dizer para a população: vou construir isso, vou construir aquilo, vou fazer isso, se ele não sabe se ele tem recursos para fazer tal coisa. Eu não posso prometer fazer nada, até porque a gente precisa saber o que tem de caixa, o que tem de recurso. Agora, qual é a principal função de um gestor público? Se comprometer que o dinheiro que entra, que é do povo, chegue ao seu destino. O dinheiro não é meu. É um absurdo o prefeito inaugurar uma rua asfaltada e dizer que ele fez. Fez o quê? Fez a obrigação, Alex. O dinheiro não é dele. É dinheiro do povo. Entendeu? Errado é não fazer. É direito do povo ter educação, saúde. Então, se o gestor fizer com que aquilo que já existe funcionar bem, de que adianta, Alex, chegar um pré-candidato aí e mentir, dizer que vai construir 10 hospitais, se os 2 socorrão que existem não tem nem o básico? Se pelo menos a gente começar a moralizar a gestão pública com honestidade, combater a corrupção, como faz o presidente Jair Bolsonaro, vai ter o dinheiro. Os socorrões vão funcionar, os hospitais vão funcionar, as escolas vão funcionar. Esse dinheiro tem que chegar. Tem que chegar. Tem que existir um portal de transparência. E hoje a tecnologia nos proporciona isso, que cada centavo que entra no caixa da prefeitura, a população veja como saiu. Há licitações, tudo transparente. Se eu compro um álcool gel, a população tem que saber por quanto que eu comprei. É tudo escondido. Ninguém vê nada. Aí eu compro, agora em pandemia, sem licitação, sem nada, um álcool gel de R$15. Ninguém sabe. Então o povo precisa saber. Tem a escola pública do Saviana. Eu preciso saber o dinheiro que vem para a escola. Quem são os professores? Outra coisa que tem que ser moralizado na gestão pública é essa questão de emprego, cabide de emprego. Não são 10 nem 100 pessoas não, Alex. São milhares e milhares de pessoas penduradas na prefeitura, penduradas através dos vereadores, ganhando sem trabalhar. É um absurdo isso. Isso tira o professor de sala de aula. Isso tira o enfermeiro dos hospitais. Isso tem que ser moralizado. Tem que ganhar quem trabalha. O atendimento público tem que ser de excelência. Então essas coisas que a gente precisa moralizar. O que existe. Organizou a casa, existe, combatemos a corrupção. Aí, meu irmão, vai sobrar dinheiro. E, apóstolo Silvio Antônio, deixa eu dizer, em 2018 houve, né, já citei, o fenômeno, né, Nieto Jair Bolsonaro. E obteve no Maranhão mais de 800 mil votos, né? Eu acho que foi a maior, com certeza, a maior votação de toda a história do Maranhão da direita, falo da direita. E sempre a esquerda foi esmagadora. E com isso se elegeu, se levantou muitos líderes da direita, o Coronel Monteiro, o Alan da Seira, Maura Jorge, você, e se saiu muito bem na eleição. Você não acha que nesse momento da sua candidatura, o único da direita, precisa se unir, né? A direita precisa se organizar mais? Como é que o senhor está vendo isso? Ou não, já está organizada e você tem esse elenco, tem realmente muitos seguidores que realmente lhe garanta chegar à Prefeitura de São Luís? Assim, Alex, a gente
representa uma classe, a classe cristã, que é claro, eu sou evangélico, mas o cristianismo se estende ao catolicismo. E quem é cristão de fato não comunga com as ideias comunistas. O cristão verdadeiro não comunga com as ideias comunistas e nem socialistas. A história da humanidade, a história da igreja grande, e se falando dos evangélicos, nós somos 35% da população. Se a população olhar isso, vai dizer, nós temos um representante. Outro, da direita. O que aconteceu com o grupo da direita? Depois das eleições, com a saída do Bolsonaro do PSL, foi lançado o projeto Aliança, o Partido Aliança, foi lançado. E esses nomes que você citou, todos foram trabalhar na Aliança. Só que eu sabia que não dava tempo para as eleições. Então eu preferi migrar do PSL para o PRTB, que é o partido do General Mourão, vice-presidente, para poder concorrer às eleições. Então eu não tinha um concorrente, porque lá no PSL o Monteiro queria ser prefeito pelo PSL, o Alan Garcês queria ser prefeito, tinha o meu nome que foi lançado pelo partido. Aí trouxeram o Palácio de paraquedas, não sei como que ele entrou na direita ali, né? Mas também não vingou, né? Enfim, eles todos estão no projeto do Aliança, que não teve como lançar candidato. E aí, desse grupo, só o meu nome conseguiu se encaixar num partido e é a única opção de direita. Quem é de direita, de fato, ele não está ligado a um nome, ele está ligado a um projeto, a uma mudança. Quem é de direita, né, ele tem aquela ideologia que ele não é de esquerda, ele quer ver mudança no Maranhão, ele quer ver, e vai ter a opção de Silvio Antônio, né? Agora, quem é de direita e tem projeto político pessoal e usa a direita, esses talvez não somam. Porque infelizmente na política tem aqueles que fazem por ideologia, pelo bem de todos, da sociedade, e tem aqueles que se disfarçam e fazem como projeto pessoal. Se é o nome dele, eu somo. Se não é o nome dele, eu divido. Então, mas o povo de direita que está nos ouvindo agora, estamos aqui para representar esse grupo, para defender a bandeira, para trabalhar junto, sim, com o presidente Jair Bolsonaro. Essa é a nossa visão. Perfeito. Eu queria agradecer a você que está entrando ao vivo aí no canal de Boa, também do apóstolo Silvio Antônio, agradecer você pela participação. Eu queria aqui que o pastor Silvio Antônio, pré-candidato à prefeito São Luís, deixasse as suas considerações finais aos seus futuros eleitores e dizer a você que foi uma satisfação recebê-lo aqui, foi muito esclarecedor, e vamos bater mais papos, né, durante quando abrir realmente a candidatura. Alex Kennedy, você entra para a história dessa pré-campanha, porque eu tenho falado, né, nos meus canais, nas minhas redes, mas como entrevista é a primeira que eu estou tendo, né, com você aqui, que é assim que eu quero fazer a campanha, né? E você entra para a história, porque a mídia não tem interesse de divulgar o meu nome, entendeu? Vocês sabem que a maioria da mídia é paga. Tá aí a briga do Flamengo com a Globo, né? E aí, ó, jogou ontem, bateu recorde mundial no YouTube de transmissão esportiva. É possível sim hoje vencer
esse falso quarto poder. Às vezes essa mídia que é paga, que um candidato para poder sair na mídia ele paga, você sabe disso, para poder ter uma matéria de jornal ele paga, e o povo está pensando que não, tudo rola dinheiro, e você entra para a história, o canal de Boa entra para a história, porque aqui começa nessa divulgação oficial através dessa entrevista, e eu agradeço muito, sou muito grato a ti, e para mim já fica registrado, né, na história. A gente, só Deus sabe como é que essa campanha vai tomar proporções, pode tomar proporções grandes, e você hoje aqui está me dando uma oportunidade que fica para mim na história, eu sou muito grato. Perfeito, eu que agradeço. Contudo, eu me despeço pedindo seu like, seu compartilhamento, se inscreva no canal de Boa. Forte abraço. Obrigado.